pessoal, eu sou a Poli Lucena do canal Prof. Me Explica e nós vamos estudar agora a respeito de quê? Vermes! Os parasitos aí de maior dimensão, que a gente pode enxergar eles inclusive de forma macroscópica, sem a necessidade de utilizar o microscópio. Mas professora, qual é a melhor forma de estar estudando esses parasitos? Então, a gente vai observar que parasitologia comparativa é uma ideia muito bacana. Quando eu apresento informações de um parasito e contrasto, por exemplo, com a de um outro parasito. Assim, eu consigo memorizar os dois a partir das diferenças existentes entre eles. Basicamente, nosso objetivo, então, é realizar os aspectos importantes dos eumintos de importância médica. Como referência, eu trago para vocês 5 diferentes referências. Antes da gente continuar, eu queria pedir para vocês deixarem o seu like. Se vocês ainda não forem inscritos, por favor, se inscrevam, apoiem o Prof. Me Explica e ativem o sininho de notificações para ficar por dentro dos vídeos que eu publico aqui no canal. Os eumintos são vermes parasitos que pertencem ao reino animal ou metazoa. Por quê? Porque eles são eucariontes pluricelulares. Eles têm várias células e um núcleo separado por carioteca. Além disso, eles são divididos em 2 grupos principais. Os nematodos, que são os vermes cilíndricos de cutícula esbranquiçada e rígida, e os plateumintos, que são os vermes em fita. Os vermes em fitas são divididos ainda em 2 subgrupos, que são os cestodas, onde a gente vai ter, por exemplo, o grupo da tênia, que é a solitária, e o grupo trematoda, onde a gente tem a presença do xistosoma. Então, a característica importante deles é que muitas vezes eles podem ser observados a olho nu. Mas qual forma evolutiva exatamente vai poder ser vista após o processamento, ou seja, no exame microscópico, ou ali já no exame macroscópico, quando a gente recebe a amostra de fezes? Então, a gente observa que eu posso ter ovos, eu posso ter presença de larvas. Essas larvas já podem ter adquirido a maturidade sexual, ou seja, eu posso ter a presença de vermes adultos. Dentre os ovos, eu tenho várias espécies que podem eliminar os ovos nas fezes. O Ascaris lumbricoides, Trichuris tricura, Enteróbios vermiculares, Ancylosoma duodenale, Necator americanus, Asthenia solium-saginata, Hymeноlepis nana, Schistosoma mansoni. Dentre as larvas, o nosso principal representante é o Strongyloides stercoralis. E por fim, dentre os vermes adultos, a gente tem a lombriga, que pode estar tendo ali cerca de 30 centímetros, a tênia, que vai eliminar suas proglótides, uma vez que ela é muito grande, e o Enteróbios vermiculares, que vai ser um verme mais ou menos de 1 a 1,5 centímetro. Então, a gente observa que os eumintos estão ali dentro do reino Animalia, sub-reino Metazoa, e eu tenho 3 filos de importância médica. O filo Plateumintos, que tem o corpo achatado com simetria bilateral, em sua maioria são hermafroditas, ou seja, não possuem sexos separados. Há também o filo Askelmintes com a classe Nematoda, onde a gente tem um aspecto fusiforme ou filiforme, são os vermes mais redondinhos. E o filo Artrópoda. Uai, vamos estudar insetos? Sim, o inseto tem importância porque a gente tem a questão, por exemplo, dos hospedeiros invertebrados participando de vários desses ciclos. Lá no filo Plateumintos, então, a gente consegue dividir as 2 classes, trematoda e cestoda. Na classe trematoda, a característica bacana aqui é que eles têm o aspecto de folha, foliáceo, e vão apresentar também ventosas. Mas o trato digestório dele é muito simples. Isso é importante para a gente entender, por exemplo, o sítio de infecção desse verme, porque ele não vai ter condição de metabolizar bem o nutriente que ele precisa. Normalmente, tem um ou mais hospedeiros intermediários, e esse hospedeiro intermediário várias vezes é um molusco, e somente a ordem Digenea vai parasitar o homem. A ordem Digenea é a que a gente encontra a facílula hepática e o Schistosoma mansoni. Sítio de infecção aqui normalmente vai ser trato gastrointestinal, fígado, vasos sanguíneos e pulmões. Para a classe cestoda, nós temos o corpo semelhante à fita
ele é segmentado porque a gente tem a presença das proglotes. Anteriormente, vai ter a presença do escólex, que parece uma coroa que circunda ali a porção anterior. Não tem trato digestório e o Hymenoplex nana, por exemplo, não tem hospedeiro intermediário, mas é muito incomum porque eles costumam ter sim o hospedeiro intermediário. O sítio de infecção geralmente vai ser o lúmen do intestino delgado. E por fim, na classe nematoda, nós temos uma cutícula dura que forma estruturas anteriores e posteriores. Há dimorfismo sexual, ou seja, os sexos geralmente são separados, e o trato digestório é mais desenvolvido. Sítio de infecção costuma ser intestino e tecidos. Os trematodos são aqueles vermes que têm o aspecto foliáceo. É, por exemplo, quando eu tenho aqui, ó, o miracídio, que vai infectar o hospedeiro intermediário, que geralmente, para essa classe, é um caracol. Dentro desse caracol, ou seja, tem uma relação ali próxima com a água, eu vou ter desenvolvimento de outras formas que vão ser infectantes para um outro tipo de hospedeiro. Nesse caso aqui, por exemplo, o ser humano. Dessa forma, o sítio de infecção para os trematodos vai incluir trato gastrointestinal, fígado, vaso sanguíneo, pulmão. E quando ele se desenvolver ali dentro do corpo da pessoa, ele vai poder gerar diferentes tipos de ovos que vão ser ali novamente infectantes, vão liberar a forma infectante, no caso o miracídio, para um novo hospedeiro intermediário. Então, a gente observa que as principais espécies de importância é o Schistosoma mansoni e a facíola hepática. Normalmente, eles são hermafroditas, quando a gente fala, por exemplo, da facíola hepática e dos similares aqui, ou bissexuados, como é o caso do Schistosoma mansoni, que vai ter a fêmea e o macho. Para o cestodo, o que a gente precisa observar? Da mesma forma, ele vai ter a forma eliminada nas fezes, que pode entrar em contato com o hospedeiro intermediário, e esse hospedeiro intermediário vai ter relação ali com o ser humano. Então, a gente tem que eles podem possuir diferentes tipos de animais como hospedeiro intermediário, bovino, suíno, peixe, caruncho, por exemplo, de arroz, feijão. Vão possuir o sítio de infecção, sendo o intestino delgado, e normalmente são hermafroditas. É o que a gente observa, por exemplo, Pratênia saginata, Pratênia sólio, que estão relacionados com a tenise e cisticercose. Dentro dos nematodos, que é o grupo de vermes que eu acho mais simples de estudar, a gente já observa aqui, ó, uma característica importante. Forma infectante para o ser humano, a alteração no organismo humano. Então, dificilmente a gente vai ter a presença de um hospedeiro intermediário. Não é lei, mas é o mais comum. E o que a gente observa? A maioria dos eumintos de importância médica vão estar aqui nesse grupo. Eu tenho os geomintos, que é a relação com a terra contaminada, penetração ativa na pele, que é o que vai entrar em contato com a nossa pele. Só que eu tenho também, posso ter, na verdade, a presença de hospedeiro intermediário, que é o caso, por exemplo, das microfilárias. Vulchereia bancroft, que vai causar elefantíase, e a Onchocerca volvulus, que vai causar a oncocercose, certo? Quase todos eles possuem os sexos separados, mas a gente tem que lembrar que o ciclo do Strongyloides stercoralis é um pouco mais... Falando a respeito da larva dos nematodos, então lá dentro dos nematodos a gente tem desde um estágio embrionário, que a gente chama de ovo, que vai passar por um estágio larval, e esse estágio larval vai chegar a um estágio adulto. O estágio adulto pode ser, inclusive, aeróbio facultativo, sobreviver com ou sem a presença do oxigênio. Dentro do ovo, então, esse embrionamento pode acontecer no meio ambiente ou dentro do hospedeiro. E no estágio larval, ele vai evoluindo, sofrendo mudas e desenvolvendo suas características internas. Então, nós temos larvas em primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, em quarto estágio, que eu posso chamá-las de rabiditoide, a filarioide quando ela é mais desenvolvida,
Ou eu posso usar os termos L1, L2, L3, L4. Quando essa larva adquire maturidade sexual, então eu passo a chamá-la de verme adulto, macho e fêmea ou hermafrodita, em pouquíssimos ou quase raríssimos casos. De acordo com o estágio de larva ou larval, esse aumento vai poder ter diferentes nomenclaturas conforme ele ser um nematodo ou ele ser um plateuminto. Então, a gente observa, por exemplo, que quando eles são trematodos, com aspecto foliáceo, eles podem ter os nomes de miracídio, esporocisto, rédia, cercária, metacercária. Enquanto que, quando eles são cestodos, eles vão ter a característica de cisticerco, cisticercoide, idátide e por aí vai. Lá dentro dos nematodos, é mais comum a gente utilizar os termos rabiditoide, filarioide e microfilária. Então, isso aqui tudo já é dica para a gente entender qual é a classe daquele euminto quando eu observar essas diferentes nomenclaturas.